Pessoal, dando continuidade ao mundo grego, nós falamos sobre o mundo grego na primeira parte da aula, que está gravada e vai ser postada, e agora a segunda parte de mundo grego. Tá? Vamos aos slides, que eu também vou disponibilizar todos a vocês, ok? Então, na aula passada, eu cheguei a falar sobre a organização social, econômica e política dos atenienses. Mostrei para vocês que quando a gente estuda Atenas, praticamente busca-se uma visão de como era a vida na área costeira da Península Balcânica, né? Da Península Grega, tá ok? E quando a gente estuda Esparta, logicamente, Esparta teve algumas especificidades, né? Que era coisa mesmo dos espartanos, como a disciplina rigidamente militar, mas, por outro lado, você vai ter semelhanças da cidade de Esparta, do modo de vida dos espartanos, né? Com a chamada Grécia do interior, né? A Grécia continental, ok? Aquela Grécia longe das áreas portuárias, da dinâmica do comércio, ok? Bom, muito que se sabe em termos do dia a dia dos espartanos, da educação espartana, tá? Vem de escritos de um filósofo, desculpa, um historiador grego chamado Plutarco, tá? Ele passou por um tempo em Esparta e na obra dele A Vida de Licurgo, que foi um legislador espartano, em meio a essa biografia ele vai mostrando, né, como era a educação dos espartanos, o modo de vida dos espartanos. Bom, como eu falei, Esparta está longe do litoral, ok? Como vocês estão vendo aqui no mapa. Esparta está na região do Peloponeso, né? Dentro da península, desculpa, dentro da península do Peloponeso, que está ligado à península maior, que é a Península Balcânica, ok? Bom, sendo assim, pessoal, percebe-se que a economia de Esparta, por ela estar longe da dinâmica do comércio marítimo, a economia espartana ela vai se definindo na atividade agropastoril, tá? Esparta estava assentada numa das poucas e raras áreas agrícolas, né? Cultiváveis, solos férteis de toda a península. Nós já vimos que a Península Balcânica, de maneira geral, não oferecia vales férteis. Esparta não. Esparta está numa região fértil, tá? Da Península do Peloponeso. Então, uma economia agropastoril mais voltada para a própria população, né? Uma economia que beirava aí a autossuficiência. Bom, e aqui nós vamos ter a sociedade espartana. Nós temos basicamente três segmentos de classe, né? Nós temos os esparciatas ou espartanos, né? Que era o vértice da pirâmide social, aquelas famílias, a maioria famílias de militares, mas ao mesmo tempo eram famílias que detinham as melhores terras, tá? Os esparciatas. Logo em seguida vinha um segmento pequeno e intermediário entre os espartanos e os hilotas, tá? Que seriam os escravos. São os periecos. Os periecos, eles viviam mais ou menos na periferia da cidade de Esparta, né? Daí a expressão perieco, né? Ou seja, em torno da casa, né? Peri é em torno, ecos casa, domicílio, né? Então, é uma classe que mexia com atividade artesanal, poucos comerciantes, tá? E tinha, logicamente, uma função importante na economia espartana, tá, ok? Eram homens livres, né? Porém, muitos não eram engajados na estrutura militar da cidade, como daqui a pouco eu vou falar. Os hilotas era a grande faixa, né, social
daqueles que seriam escravos do Estado espartano, né? Há registros de que a quantidade de ilotas, boa parte, era de uma região dominada pelos espartanos, a região da Messênia, tá? E então, praticamente, essa população tinha que pagar trabalho, né, pagar produção, cotas, né, periódicas à cidade de Esparta, tá? Alguns registros mostram que os ilotas gozavam de uma relativa liberdade, tá? Mas, de maneira geral, né, se você levar em conta que a base do trabalho da Grécia era de escravos, né, eles eram considerados escravos. Alguns historiadores, né, não gostam muito da expressão escravos de Esparta, e sim servos do Estado espartano, né? Bom, mas enfim, eram os produtores, né? O que mais labutavam, que mais forneciam produtos, né? Para os espartanos. Bom, e no campo da política, né? A política espartana, pessoal, os espartanos eles não evoluíram muito na sua estrutura de poder, tá? Isso, de certa forma, refletia o imobilismo social e econômico da cidade, né? Diferentemente de Atenas, que comportava uma mobilidade social, né? Uma economia também comercial dinâmica. Tá? Isso terminou levando em Atenas formas de governo no decorrer da sua história até chegar na democracia. Tá? Já Esparta, não. Esparta, segundo a obra de Aristóteles, a política, você percebe ali que Esparta ele tinha a fase da monarquia, depois ela evoluiu e estacionou na fase da oligarquia. Mesmo na oligarquia, você vai ter dois reis, né? Um com mais função sacerdotal, né, de sumo sacerdote, chefiava a religião e os templos ali de Esparta, né? Enquanto que o outro rei era uma liderança militar, era um chefe guerreiro, vamos assim dizer, o general do exército, tá ok? Bom, então terminava por a forma de governo ser a oligarquia, somente os militares, os espartanos, né, decidiam, ocupavam cargos. Você tinha o órgão da gerúsia, que era composto pelos gerontes, eram os homens mais velhos, e daí entender que eram os homens mais sábios, né? Eles terminavam deliberando muitas decisões. Bom, o que nós vamos ter? Nessa sociedade, né, e nessa estruturação política, há registros de revoltas de ilotas, né? Por isso que havia, por parte, né, de forma deliberada, por parte do governo de Esparta, periodicamente havia o extermínio de populações de ilota. Havia uma certa preocupação com o controle demográfico, não deixar a base de ilotas, de escravos, crescer demais. Tá? Temia-se, né, o fator da insurgência, da revolta. Né? Bom, e a educação espartana é o que mais se destaca quando se fala em Esparta. Né? Através de Plutarco, nós sabemos que havia uma forte presença do Estado na educação da criança e do jovem, no sentido de formar guerreiros. Né? Então, a educação em Esparta era voltada para formar soldados, né? Componentes para formar o quadro do exército espartano. Tá? A cidade se militarizou muito cedo. Né? E aí, o que acontece? Nós vamos ter, segundo Plutarco, ao nascimento, autoridades do Estado espartano visitavam o domicílio, né, do recém-nascido e buscava ver no recém-nascido alguma deformação física, né, algum problema mental. E, segundo o que conta, o Estado sacrificava essas crianças quando percebia, né, algum problema de ordem físico-anatômica e até mental, ok? Quando tinha de 7 para 8 anos, a criança saía da tutela dos pais
e passava para a tutela do Estado. O Estado passava a levar essas crianças para acampamentos, né? E a partir daí começava toda uma educação voltada para o civismo, por amor à pátria espartana, né? E também nós vamos ter a formação militar, né? Chegava a uma certa idade, tinha a criptia, é um teste de aptidão para ser soldado. Uma vez sendo aprovado, ele se tornava, então, um hoplita, né? Um guerreiro, né? Um soldado. Aos 30 anos, ele ganhava uma propriedade rural, tá? Ganhava também a cidadania, ele poderia participar de algumas decisões e cargos, tá? E ele constituía família. Tranquilo? Bom, essa era a educação espartana mais voltada para o militarismo, ok? Bom, e aí a gente entra no período, né, conhecido como fase das guerras gregas, né? Primeiro nós vamos ter a guerra dos gregos contra o inimigo externo, o avanço do Império Persa sobre a Península Balcânica, né? Nós já vimos o mundo persa, nós vimos que desde o grande imperador Ciro, os domínios persas chegaram até aqui, ó, essa parte aqui, ó, do litoral da Ásia Menor, na península da Anatólia, aqui, ó, tá? Os persas chegaram a dominar as primeiras cidades aqui, ó, gregas, na Ásia Menor. A de maior destaque, né, é a cidade de Mileto, mas tinha a cidade de Éfeso também, mas de Mileto, né, era a que mais ressaltava, Pérgamo também. Bom, e aí o que acontece, pessoal? As cidades gregas, que nós já vimos, eram cidades-estados, cada cidade tinha sua forma de governo, sua legislação própria, não é assim? Pela primeira vez, os gregos começam a se unir para enfrentar o inimigo persa. Tá? É aí que nós vamos ter uma confederação militar de cidades, uma união de natureza militar, tá? Entre muitas cidades gregas. Essa confederação ganhou o nome de Liga de Delos, ou Confederação de Delos. Tá? Por que Delos? Porque a sede, o centro das decisões militares dessas cidades que se ajuntavam para a ofensiva militar contra os persas era a ilha de Delos, né? Um território meio que neutro diante as cidades-estados. Bom, essa confederação de Delos, durante muitos anos, vai enfrentar em várias batalhas, né? De 490 até 449 a.C., é a marca aí do período das guerras médicas ou guerras greco-pérsicas. Explicando, às vezes o aluno até se depara em questões de vestibulares, por exemplo, falando sobre as guerras médicas. Aí ele acha que ele nunca estudou isso. Não, as guerras médicas são as guerras greco-pérsicas. Por que médicas, né? Porque os persas também eram chamados pelos povos do mundo antigo, pessoal, de medos. Ou eles eram chamados de persas mesmo, ou eram chamados de medos, tá? Lembra-se que a gênese, né, a origem do Império Persa, né, se deu quando Ciro conseguiu, né, uma certa unificação entre as duas tribos do Planalto do Irã, né, entre medos e persas. E ali para frente ele começa expandir seu império. Bom, então, nessa guerra entre gregos e persas, tá? Você tem, por um lado, um exército persa gigantesco, maior, inclusive, do que o exército da Confederação Grega de Delos, tá? Mas um exército cheio de problemas internos, conflitos internos. Só lembrando a vocês que quando da expansão dos persas na formação do seu grande império, começando por Ciro, Cambises, Dario, né? Mais tarde Xerxes, Artaxerxes, os grandes imperadores, na medida que eles iam expandindo, eles iam aumentando, né, para os quadros do exército, né, povos dominados que tinham que disponibilizar homens para lutar no exército. De maneira que o exército persa se agigantou, né? Mas internamente havia muitos conflitos
entre etnias que não se gostavam, né? Não, etnias que já se rivalizavam antes da formação mesmo do exército persa. Teve momentos que os imperadores persas mais gastavam tempo em apaziguar ânimos, né? A dividir, a separar contendas, né? Melhor falando, separar contendas dentro do próprio exército do que enfrentar os gregos, né? Bom, mas enfim, o resultado das chamadas guerras médicas, das greco-persicas, vai ser a vitória do mundo grego. Tá? O mundo grego vence, e aí nós teremos uma fase de hegemonia da cidade de Atenas sobre as demais cidades. É conhecido na história como o imperialismo ateniense. Quem governava nesse momento, né? Quem governava nesse momento Atenas era a pessoa de Péricles, né? Que muito incentivou a cultura, muito incentivou o comércio, e Péricles reformou também as instituições da democracia, ele aprimorou aquela democracia que havia sido fundada por Clístenes, né? O que acontece? No governo de Péricles, nós vamos ter o seguinte, como ele incentivou muito o comércio marítimo, havia, de certa forma, pessoal, áreas de influência e de atuação no comércio marítimo mediterrâneo. Os atenienses, mercadores, atuavam mais no Mediterrâneo Oriental, nessa parte aqui, mais ligado, né, ao Egito, ali, ao litoral do Egito, da Fenícia, o litoral, desculpa, a bacia do Mediterrâneo Oriental. Já a parte do resto do Mediterrâneo atuavam mais os comerciantes de duas cidadezinhas chamadas Mégara e Corcira, que eram cidades mais próximas aqui de Esparta. Né? Eles atuavam, então, no Mediterrâneo Ocidental. Possivelmente, o pivô, o início mesmo do conflito entre Atenas e cidades aliadas e Esparta e cidades aliadas, que vai dar na chamada Guerra do Peloponeso, né? Vai ser uma guerra também longa, teria sido o quê? Mercadores, comerciantes de Atenas, entrando em áreas de influência, né? Fazendo comércio em colônias comerciais que pertenciam ao Mediterrâneo Ocidental, que estavam mais vinculados a Mégara e Corcira. Né? E aí as duas se unem contra Atenas, né? E nessa disputa de hegemonia comercial, terminou por Esparta entrar do lado de Mégara e Corcira contra Atenas. Né? Essa rivalidade entre as duas grandes cidades, né? As duas maiores, Esparta e Atenas, já vinha de muito tempo. Né? Mas essa ocorrência terminou precipitando o início de uma guerra, né? Começa ali por volta de 431 e se estende até 404 a.C. É a chamada Guerra do Peloponeso. Tá? Nós vamos ter algumas batalhas homéricas, né? E aí, períodos de trégua, períodos de conflito, né? Mas durou essas décadas todas. Resultado, quem vence quem? Tá? Ou seja, a Liga do Peloponeso, que era Esparta e uma série de cidades atreladas a ela, ali na região da Messênia, do Peloponeso, se uniram, formaram a Liga do Peloponeso contra a Liga de Delos, que era muito ligada a Atenas. Resultado, a vitória da Liga do Peloponeso. Esparta sobrepõe, né, no campo militar, a Liga de Delos. E aí nós vamos ter também, né, uma curta hegemonia de Esparta sobre as cidades. Né? Os registros mostram que Esparta começa a cobrar pesados tributos sobre as cidades submetidas ao domínio militar dos espartanos. E não demora muito na região da Beócia, essa região que estou passando aqui, ó, acima da região da Ática, a região da Beócia, uma cidade passa a encabeçar, né, a insatisfação frente ao domínio espartano, a cidade de Tebas. E aí nós vamos ter a chamada Guerra da Beócia, 12 anos de guerra entre a Liga de Cidades, a União de Cidades, encabeçadas por Tebas, contra
a Liga do Peloponeso, encabeçada por Esparta. Nesse período aí, nós também vamos ter batalhas e batalhas famosas. Resultado, a Liga de Tebas, né, vence, a Liga da Beócia vence, esmaga as forças espartanas. Mas aí o que acontece, pessoal? Tebas não teve muito tempo de hegemonia, de domínio, né, sobre as demais cidades. Né? Por quê? O que vai acontecer é que Filipe II da Macedônia, né, aquele que seria, né, o iniciador de um império do qual seu filho, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, vai herdar. Filipe II da Macedônia, ele percebe, tá? Só lembrando, a Macedônia é uma região mais ao norte aqui, tá? Então, os macedônios percebem que os gregos, né, depois de 3 momentos de guerras prolongadas, as cidades gregas estavam com economias exauridas, né? Exércitos desgastados. E aí o que acontece? Filipe da Macedônia invade com suas tropas uma boa parte da Península Balcânica. E aí começa, né, o fim da Grécia livre. A partir daí, a Grécia sempre vai estar sendo dominada por impérios. Tá? Inicialmente, esse império, que começou com Filipe II, né, depois de 3 anos, Filipe é morto numa tentativa de golpe palaciano e Alexandre, seu filho, né, assume o trono. Né? O Filipe sofre um golpe, como eu falei, um golpe que não terminou não dando certo aos insurgentes, e Alexandre, seu filho, herda o trono, assume o trono. Bom, e aí começa uma nova fase, né? Que é a fase do Império Greco-Macedônico, a partir de Alexandre. Então, ali por volta de 330, Alexandre começa as suas campanhas militares. Alexandre vai dominando, né, toda a região da Anatólia, toda a região aqui do norte, do nordeste aqui do Egito, ele domina, anexa o Egito, vai dominando o corredor sírio-palestino, toda a Mesopotâmia, toda a Pérsia, tá? Chegando até a cabeceira ali, as beiradas, as portas da Índia. Tá? Formou seu gigante império em pouco tempo. É bom lembrar que Alexandre, quando chegava para dominar uma região, ele era interpretado como o grande libertador. Tá? Isso aconteceu também com Ciro lá no passado. Tá? Então, ele, no primeiro momento, ele é o grande libertador. E um fato interessante é que Alexandre ele foi educado por Aristóteles. Alexandre ele não era grego, né? Ele era um macedônio, ele tinha uma outra cultura. Mas o seu pai, Filipe, havia contratado o grande Aristóteles para ter Alexandre como pupilo, como aluno, como discípulo. Aristóteles, então, participou da educação de Alexandre. Então, Alexandre era um homem culto, né? Tudo indica pela tradição, que amava a cultura grega, e isso explica a tentativa, né? E a execução de esparramar a cultura grega por onde Alexandre passava. Né? Ele vai promover reformas urbanísticas nas principais cidades, até a região lá do Irã, até a região do atual Afeganistão. Ele vai pegar cidades, as principais, vai promover uma reforma religiosa, vai criar, inclusive, ambientes gregos, né, como ginásios, né, bibliotecas, tá, ok? E por isso que a gente entende muitas Alexandrias, né? Tem aqui no quadro mesmo, muitas cidades ganharam o nome de Alexandria, né? Alexandria de Caracena, né? Alexandrópolis, Alexandria de Ária, e assim vai, tá? Inclusive a mais famosa Alexandria no Egito. Bom, mas só que Alexandre morre muito, muito cedo, né? A tradição fala por volta dos 30 a 33 anos, morre Alexandre. E aí, depois da morte de Alexandre, o seu império vai ser fragmentado, né? E aí é o declínio do Império Greco-Macedônio. Tá? Vai ser fragmentado inicialmente
entre seus três grandes generais, Glauco, Ptolomeu e Seleuco, né? E aí nós vamos ter o legado que a Grécia vai deixar para o mundo, né? Fechando assim, né, a trajetória da civilização grega, nós vamos para uma parte muito importante, né? Que incrível, cai muito nos vestibulares, ok? Ou seja, o que, em termos culturais, né, os gregos deixaram para a posteridade, né? E aí nós vamos ter, por exemplo, no teatro, nós vamos ter expressões como Sófocles, Eurípides, Menandro, né? Ésquilo. E aí nós vamos ter dois gêneros de produção teatral. Né? Os temas ou eram trágicos, é a chamada tragédia grega, e aí, né, os dramaturgos, né, aqueles que produziam peças, esses nomes que eu mencionei agora, o que acontece? Eles usavam muito figuras da mitologia religiosa grega. Tá? Então, a tragédia e a comédia são dois gêneros marcantes do teatro grego. Inclusive, peças, né, de Sófocles, de Ésquilo, até hoje são readaptadas, né? Até hoje são vivas aí na produção teatral do mundo inteiro, ok? Bom, no campo da religião, uma riquíssima mitologia, né? Ou seja, o mito, nós já vimos isso antes da quarentena em aula, né? O mito ele é transmitido pela oralidade, pela tradição, né? Vai se passando de geração para geração. E na medida que gerações vão passando e o mito vai sendo contado, você vai tendo na composição do mito mais elementos, ele vai se tornando mais enriquecedor. Nesse slide aí eu coloquei alguns dos mitos mais famosos, né? O mito de Narciso, né? Aquele rapaz que se achava tão bonito, né? Que todo final de tarde ele descia para a beira do lago só para ficar horas contemplando a sua própria imagem, né? E aqui nós temos a Medusa, né? A Medusa que, né, gerou vaidade nas deusas do Olimpo e aí foi castigada, né? As suas tranças, né? A sua cabeleira virou serpentes, o olhar dela, né, aos homens tornava-os estátuas, né? Então, o mito da Medusa. Nós temos também aqui Ulisses, né? Odisseus, também chamado de Ulisses, né? O mito ali de que ele pediu aos seus marujos, né, para que o amarrassem no mastro da embarcação para ele não ser seduzido pelas sereias, né, que eram sereias que depois eram assassinas. Então ele resistia, ele falou: me amarrem, né, para que eu não caia ao mar, né? Ou seja, facilmente seduzido pelas sereias, né? E temos aqui também a caixa de Pandora, né? A moça chamada Pandora, os irmãos, agora me esqueci, tá? Eles tinham um palácio e Pandora foi um presente dos deuses gregos para presente entre aspas para castigar os irmãos, né? Prometeu e Epimeteu, né? Esses irmãos Prometeu e Epimeteu receberam essa mulher, tá? O mito conta que até então não existia mulher na face da Terra, a humanidade era masculina, e aí os deuses, né, mandaram a mulher, né? Então, uma visão negativa da figura feminina, né? E a Pandora não poderia, ela poderia fazer qualquer coisa no palácio, menos abrir a caixa da sala central, né? Diz o mito que ela abriu apenas para ver o que tinha, a curiosidade a tomou. Quando ela abriu, saíram do interior da caixa todos os males que povoam hoje o mundo e tal, tal, tal. Quando ela fechou, só ficou uma coisa no interior da caixa, né? A esperança de um dia todos os males, as desgraças da humanidade ter um final, né? Bom, a mitologia aqui, inclusive a mitologia vai ser usada no Ocidente na astronomia, no campo da psicanálise, né? O médico de Viena, Sigmund Freud, né? Usa muito figuras da mitologia para trabalhar as nossas
patologias da psique, né? Por exemplo, narcisismo, né? Ah, o Édipo, né? Assim, o complexo de Édipo, o complexo de Electra, né? Então, você tem a mitologia na literatura, os poetas usam figuras de deuses, né? Gregos e vai por aí afora. No campo da filosofia, né? Nós também vamos ter uma importância muito grande, né? Você tem lá os pré-socráticos, né? Tales de Mileto, Empédocles, Heráclito, né? Anaximandro, Anaxímenes. Vocês veem isso aí com o Dalcivan muito bem, né? E a chamada filosofia clássica grega, né? Que são os três porquinhos, né? Da filosofia grega, que é Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Que também deram uma grande contribuição para o pensamento ocidental. Outro legado, contribuição no campo da medicina. A medicina como ciência, ela nasce na Grécia, né? Com a figura de Hipócrates de Cos, né? Você percebe, inclusive, quando você vai a uma formatura, né? De médicos, né? De formandos de medicina, eles fazem um juramento, que boa parte é um texto, né? Que a tradição fala que é de Hipócrates, né? O juramento do médico Hipócrates, né? Então a medicina como ciência, ele separa a religião da medicina, ok? No campo da história, né? Nós temos o pai da história, Heródoto, mas logo em seguida vem Tucídides, né? Os historiadores percebem que Tucídides, na verdade, foi muito mais historiador no campo ciência, né, do que Heródoto. Mas, como Heródoto começou as primeiras pesquisas, né, ficou mais Heródoto mesmo. Tá? E no campo da democracia, talvez esse aqui é o mais famoso, né, dos legados da Grécia. A democracia que, logicamente, né, os gregos tinham um perfil de democracia, mas a ideia ah, ah, da polis, né, da população da cidade, né, atuar nas decisões no destino da cidade, né? Então a democracia começa em Atenas e se alastra em outras cidades da Ática, tá? E chega até os dias de hoje aprimoradas, né? E também os Jogos Olímpicos gregos, que ocorriam de 4 em 4 anos e tinha sempre uma sede, né? Que é a cidade de Olímpia. Cada cidade mandava suas delegações de atletas, tá? Era um momento pan-helênico de confraternização entre os gregos, né? E havia, então, os Jogos Olímpicos, que, né, estão aí nos dias de hoje reproduzidos nas Olimpíadas, ok? Então, ficamos por aqui. Essa é a segunda parte da aula sobre o mundo grego. Um abraço a todos, e fiquem com a mamãe de vocês, tá, pessoal? Um abraço ao coração delas, tá? Eu já não tenho a minha mais, né? Mas vai ficar na lembrança, né? E um abraço a todos e felicidades.